Olha só, as eleições deste ano não é a Amazônia, mas tá pegando fogo. E os maiores derrotados no momento é a própria esquerda, eles que enfraqueceram tanto politicamente que nem conseguem participar nas maiores tretas. E claro que a gente já fala do Pablo Marçal, ele que sempre está no foco e na mídia. Mas para ser eleito Pablo Marçal, você precisa de muito mais e precisa de coragem, o que parece que faltou. Pablo Marçal que estava confirmado de participar do programa do Paulo Figueiredo, e o tema era falar sobre tudo, né? Mas o Pablo Marçal não queria tocar em um assunto. Ele não queria falar sobre o iluminado do Brasil. Mas como isso não foi aceito pelo Paulo Figueiredo, que queria falar sobre tudo, o podcast foi cancelado pelo Pablo Marçal. Uma tremenda de uma arregada. Pessoal, acabei de ver aqui que o Pablo Marçal cancelou em cima da hora a entrevista com o Paulo Figueiredo. Depois de ter feito toda a publicidade, todo o marketing, em cima da hora, colocou uma condição que o Paulo Figueiredo não aceitou, que era não falar sobre determinado assunto, e aí foi usado como subterfúgio para não fazer a entrevista. Bem, se você for aplicar o velho ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido, é pra todo mundo chamar o Pablo Marçal de arregão. Arregou. Mas em toda essa treta aí do Pablo Marçal arregar, a coisa escalou um pouco. E algumas pessoas aí até passaram um pouco do limite. Bom, pelo menos eu acho isso. Veja só, o Silas Malafaia, ele que foi pra cima do Pablo Marçal, após ele dar uma grande arregada contra o Paulo Figueiredo. Ele disse que a manifestação do dia 7 de setembro contra o iluminado não é lugar do Pablo Marçal. E tá aí uma coisa que eu discordo e muito, porque manifestação é lugar pra todo mundo, né? E o Pablo Marçal, mesmo fazendo o M de Moraes, ele pode participar, né? Convenhamos. Mas agora vamos falar sobre a maior treta do momento. E tudo começou por conta dessa foto aqui. Bolsonaro que publicou essa foto aqui lá no Instagram, no seu Instagram, com esse textinho aqui falando sobre as coisas que ele fez lá no seu governo. E o que mais chamou a atenção nessa publicação foi esse comentário aqui, ó, do próprio Pablo Marçal. Pablo Marçal que comentou essa publicação do Bolsonaro, dizendo bem assim: "Pra cima, capitão. Como você disse, eles vão sentir saudade de nós." E esse comentário gerou uma grande de uma confusão. E não foi muito bem aceito, né? O Eduardo Bolsonaro disse que é muito estranho esse comentário do Pablo Marçal, já que em 2022, o próprio Pablo Marçal disse que a diferença entre o Lula e o Bolsonaro é que um deles tinha um dedo a menos. Ele que lembrou, que o Pablo Marçal disse praticamente que o Bolsonaro e o Lula é a mesma coisa. Mas toda essa treta não poderia ficar mais emocionante, já que o próprio Jair Bolsonaro, ele respondeu o comentário do Pablo Marçal e disse bem assim, questionou: "Nós? Quem que vai sentir saudade do Pablo Marçal, né? Um abraço." E com esse comentário do próprio Bolsonaro, o Pablo Marçal, ele surtou completamente, igualzinho ele fez lá no primeiro debate em São Paulo. E sabe aquelas pessoas que dão um presente pra outra pessoa, de aniversário, e depois pede de volta, depois que brigou? Esse é o Pablo Marçal no momento, já que com a surtada do Pablo Marçal, ele respondeu o comentário de Bolsonaro, dizendo que colocou 100 mil reais na campanha quando ele era candidato a presidente à reeleição lá em 2022. E jogou na cara que ele ajudou o Bolsonaro com estratégias digitais e um monte de coisa, e ainda pediu de volta esses 100 mil reais que ele doou para a campanha do Bolsonaro em 2022. Que nojo. Me ajude devolvendo os 100 mil reais depositando na minha campanha aqui de prefeito em São Paulo, pois estou sem dinheiro público e não vou colocar o meu próprio dinheiro para não ser investigado pela Polícia Federal. É claro que o Pablo Marçal pedindo esse presente de volta dos 100 mil reais, o Bolsonaro iria responder, já que é muito estranho ele fazer uma doação para o bem do Brasil, como ele disse ter feito na época, e agora pedindo algo em troca. Pablo Marçal doou esperando que eu fizesse um bom trabalho na presidência ou esperando ganhar algo em troca? Bolsonaro que foi pra cima do Pablo Marçal e disse que uma grande diferença, Num curto espaço de tempo, ele me chamou de quadrilheiro e depois doou cerca de 160 mil reais para a campanha de Bolsonaro. E já que o Pablo Marçal, ele falou entre a diferença de Bolsonaro e Lula lá no passado, a gente fala a diferença entre o Pablo Marçal e o João Dória.
A diferença deles é que o João Dória pelo menos disfarçou melhor. E bom, sabe quem que tá adorando tudo isso? É o André Janones, ele que é o maior causador de treta lá na esquerda. Mas como a esquerda está completamente fracassada, nem treta esse pessoal, essa gente aí não consegue mais fazer. É uma treta, me parece meio infantil, né? Eu não sei se é uma estratégia de ambos ali para tentar engajar na internet e ganhar, né, destaque. Vai saber, né? Na política tudo pode acontecer. Mas o que é estranho, é estranho. E como diz essa própria postagem aqui do perfil Como Tanca o Bastião, ele disse que a própria direita escolheu começar a difamar o Pablo Marçal, em vez de focar em criticar outros candidatos, como o esquerdista Boulos. É como diz aquele velho ditado, né? A minoria organizada vencerá todas as vezes a maioria desorganizada. Mas é aquela coisa como sempre é dito por aí. O problema a gente já conhece, vamos procurar agora a solução. E essa solução me parece que é a Maria Helena, ela que é candidata de direita e parece que tem coragem. Bom, pelo menos não me parece que ela cancelaria um podcast em cima da hora para evitar falar o nome do iluminado.